abençoe sua vida, Marjorie. Cante mais vezes. Os irmãos e irmãs também que têm recebido dons e talentos do Senhor devem manifestá-los, porque Deus deu para a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Lembrar aos irmãos que amanhã à noite nós temos um compromisso aqui. Compromisso com a nossa história e com a nossa missão. Faça um esforço, ver como é que você vai fazer para sair do trabalho, vir para cá ou sair de casa. Amanhã, a partir das 19h30, vamos receber o reverendo Cícero, que é o coordenador do projeto de evangelização, a coordenação do projeto Mobilização, que vai articular as ideias, os planos para a grande campanha que vai ser feita no dia 22 de outubro. A gente vai lotar ali a concha acústica, aqui em Salvador. Então, amanhã, a igreja está convocada para se reunir aqui à noite. Eu quero dizer em que eu creio, antes de ler o texto de Mateus 16, a partir do verso 13. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu ao Hades, mas ao terceiro dia ressuscitou. Subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus. Creio na remissão dos pecados, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Meus irmãos, minhas irmãs,
quero lhes falar nesta noite sobre Pedro. Eu já partilhei com a igreja a respeito de Tomé e a manifestação da sua incredulidade. Eu digo manifestação porque não foi apenas ele que descreu. Todos também descreram. Mas Tomé manifestou isso abertamente. E teve uma ministração específica também de Jesus com relação a ele. Falei também a respeito de Judas, o Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. E nesta noite, antes de tomarmos parte da mesa do Senhor, quero lhes falar um pouco sobre Pedro, a pedra. Não a pedra angular, mas porque o seu nome significa pedra. Pedro era um pescador. Um homem de fato rude, porque a função de pescar no lago de Genezaré, com grandes redes, para alimentar o comércio que era feito basicamente em Cafarnaum, era uma tarefa muito pesada. E Pedro, um dos pescadores, filho de pescador, de uma família de pescadores, cresceu naquele ofício, ajudou certamente o seu pai e tornou-se adulto como um pescador. Mãos certamente calejadas, experiente. O ambiente ao lago não era um ambiente filosófico, poético, inspirador. Era um ambiente de trabalho e de muita competição, porque era o lugar do trabalho daquela gente que ali residia. Eu tive a experiência, algumas vezes, de pescar com redes. Se alguém aqui já teve, vai identificar o que eu vou explicar. Não é um trabalho manso, fácil, descansado, como, por exemplo, pescar com um caniço, com uma vara, em que você pode se assentar num lugar e esperar o peixe, se você assim preferir. Pescar com vara não é isso. É ir atrás do peixe, mas você pode esperá-lo, descansando, até lendo um livro, e colocar a vara numa posição em que ela fique ali fixa, e se algum peixe for fisgado, morder a isca, vai balançar a vara, você vai, pega e fisga o peixe, e ali você fez o seu trabalho. É fácil. Tem até uma imagem que se tornou um padrão universal, pessoa com seu chapéu, assentado com o balde do lado, em um lugar quieto, silencioso, esperando o peixe chegar. Pesca com rede não é assim. Primeiro que ninguém pesca só com rede, a não ser aquela tarrafa, que a pessoa tem que ter muita habilidade e muita força no manejo dela. Mas a rede com que Pedro e os seus companheiros e o seu irmão pescavam era a rede de arrasto, rede longa. Exige muita força, força física, nos braços e nas pernas. Eu já pesquei algumas vezes assim na praia. A gente entra até uma certa altura, uma certa posição, ali a gente começa a cercar aquela região com a rede, fazendo um círculo ou um semicírculo, e então o companheiro que fica no barco ou que fica dentro da água naquela posição vai fechar aquele círculo com o outro grupo que está do outro lado. E ali eles vão arrastando a rede, que é muito pesado, para trazê-la até a margem. É muito pesado. É muito difícil. E eu me lembro das primeiras vezes em que pesquei com rede, de 70 metros, 50, 70, até 100 metros. 100 metros tem que ter muita gente,
com muita força, senão não tira de dentro da água. Ou então se pesca o mais raso possível, ou assim numa diagonal, onde não dê para conter muita água, porque não tem como puxar uma rede de 100 metros. Mas eu pesquei com rede de 50, de 70 metros. E eu me lembro do dia seguinte, ou dos dias seguintes, a uma pescaria assim. Para quem não está habituado, eu estava com o corpo quebrado, parecendo que eu tinha tomado uma surra, ou tinha me machucado de alguma forma, todo dolorido, esse lado nas costas, os braços, as pernas, como se eu tivesse feito um esforço de uma caminhada, de uma corrida de muitos quilômetros. É um esforço muito grande. Mas aquele era o ofício de Pedro, um homem de fato rude, naquela lida ali. Foi escolhido por Jesus para ser seu discípulo e para ser apóstolo. Foi treinado pelo Mestre, discipulado, ensinado, talvez mais do que aos 11. Porque Pedro era aquele que tomava a dianteira, tomava a iniciativa, fazia antes que os outros, falava antes dos demais. Era repreendido tantas vezes porque era quem se manifestava. Mas foi Pedro que esteve presente com mais 2 discípulos nos momentos mais impressionantes, mais emblemáticos do ministério de Jesus. Com os demais, participou de tudo. Mas, no particular, foi o que teve mais experiências com o Mestre. Por exemplo, Pedro foi o que presenciou a transfiguração de Jesus. Foi Pedro, Tiago e João que viram o céu se abrir e desceram onde eles estavam. Eles viram 2 varões conversando com Jesus. Não sabiam quem eram. Mas Jesus contou para eles que era Moisés e Elias. Um momento singular. A glória de Deus desceu onde eles estavam e brilhou ao redor deles. Foi Pedro que esteve juntamente com João e ninguém mais dos discípulos no pátio da casa onde Jesus foi julgado e dali saiu para o Calvário. Pedro estava lá. Em todas as narrativas onde aparecem os 12, lá está Pedro, mas nos momentos particulares, Pedro, Tiago e João, e alguns outros momentos, apenas Pedro. De tão intensa participação no ministério de Jesus, Pedro foi identificado pelos próprios apóstolos e pelos evangelistas como sendo o primeiro no colégio apostólico. Depois dê uma conferida, não agora, por favor, como está escrito, narrado, nos evangelhos de Mateus e Lucas, a lista dos discípulos ou dos apóstolos que foram chamados. Os evangelistas descrevem assim: e Jesus chamou para serem seus apóstolos, primeiramente a Simão Pedro. Ponto. Depois, aí vem a lista, chamou os outros. Primeiro Simão Pedro, ponto. E depois vem a lista separada por vírgulas. Aí você pode interpretar e entender como ele era visto. No dia de Pentecostes, naquela ocasião específica, que foi o divisor de águas da história da fé.
Porque foi a partir do Pentecostes que a igreja passou a receber permanentemente o Espírito Santo, que até então ele não havia sido manifestado permanentemente na vida do povo de Deus. Foi ali, em Pentecostes, onde houve o cumprimento da promessa. E foi Pedro quem, em nome dos demais apóstolos, tomou a palavra e perante uma grande congregação atônita, um burburinho muito grande em toda a cidade, e gente que habitava ali e afluiu para aquele lugar, gente de várias nacionalidades. E Pedro, cheio do Espírito Santo, com toda a ousadia, fez um discurso, um sermão, uma mensagem que homem inteligente algum poderia fazer. Aquilo era obra do Espírito Santo. E o impacto foi tão grande que as pessoas se perguntavam, mas aquele não é o pescador? De onde lhe vem tamanha sabedoria e tamanha autoridade que estava nos olhos, na voz, na boca, na postura daquele servo de Deus? Por causa disso, daquela, entre aspas, ascendência de Pedro sobre os demais, até porque você vai encontrar na primeira parte do livro de Atos o ministério de Pedro. Depois começa Paulo, e aí muda tudo. Mas até então era Pedro. É Pedro quem vai ao templo, que lá na porta formosa do templo, ele diz aquilo para o paralítico: não tem prata, não temos ouro, mas o que temos, isso nós lhes damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E você encontra Pedro sendo preso, depois é liberto. Pedro, Pedro. E depois é Paulo. Por causa dessa ascendência, é que a igreja de Roma passou a atribuir a Pedro a condição de papa. O primeiro papa da história da igreja, Pedro. Não foi, de fato, mas ele teve essa ascendência sobre a igreja. Mas era um pescador. E eu quero deixar uma lição para vocês, assim como serviu também para mim. Baseado nesse texto que eu tomei como base, vou destacar algumas coisas. Antes, porém, de mostrá-las, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Pedro é o protótipo do crente. É o protótipo daquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro em todas as gerações. É um modelo. E agora eu vou mostrar por quê. Em primeiro lugar, porque Jesus escolheu as coisas desprezadas, frágeis, as que não são, para reduzir a nada as que são. Imaginem vocês o Império Romano, no seu ápice, no seu apogeu. Imaginem vocês o culto ao imperador. César é o Senhor. E surge para eles um novo Messias, chamado Cristo. E quem é que vai levar a mensagem desse Cristo? Pelas aldeias, pelas vilas, pelas cidades, e perante as autoridades, um pescador. Um pescador que, segundo historiadores, pesquisadores, muito provavelmente não sabia ler nem escrever, porque apenas 12% dos domínios do Império Romano sabia ler e escrever.
São pesquisas, são dados que eu não posso confirmar, mas é o que os historiadores atribuem. E mais na frente, no desempenho do ministério de Pedro e dos demais apóstolos, aqueles que eram confrontados pela palavra profética, falavam a respeito disso. Eram homens iletrados. De onde vinha tal sabedoria, tal autoridade? E Pedro, o pescador, foi levado perante autoridades, perante governadores e reis. E com ousadia deu testemunho da glória e da graça de Deus que se manifestou entre eles salvadoramente. Por isso que Pedro é um modelo do crente. Deus não está interessado, nem depende, nem precisa de nobre nascimento, de pedigree algum, de habilidade alguma, de condição social alguma. Muito pelo contrário. É o que eu lhes disse hoje de manhã, vou repetir aqui. Quando Paulo, que era um homem de muitas letras, foi aos coríntios, ele deixou claro, ele disse: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o evangelho da salvação, eu não quis estar entre vocês com palavras de sabedoria, que ele tinha, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Mas eu preferi falar apenas da cruz, da vergonha da cruz, porque é escândalo para judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. E ele completa e diz: reparem na vocação de vocês, olhem ao redor, olhe o tipo de gente que Deus decidiu salvar. Não escolheu os de nobre nascimento, nem os poderosos, nem os sábios desse século, mas escolheu as coisas loucas do mundo, as fracas, as desprezadas, as que não são, para reduzirem a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. E aí a gente vai entender aquela parábola de Jesus, que havia convidado pessoas da sociedade para um banquete. Aí um disse: não, olha, eu comprei uma junta de bois e eu vou ter que dar uma olhada. O outro: eu recebi um convite para um casamento, não vou poder comparecer. O outro deu uma outra desculpa, e o que é que Jesus diz na parábola que aquele homem fez? Mandou os seus servos irem para as vielas, para os becos, para as estradas, e convidar os cegos, os aleijados, os coxos, os pobres, os que não tinham nada, para virem para a mesa, para as bodas do Cordeiro. É uma parábola, mas ilustra quem é que encanta os olhos de Deus exatamente para manifestar uma glória muito maior do que nós podemos imaginar. O poder de Deus se manifesta na fraqueza, que é a nossa condição. Então, Pedro é esse exemplo de um pescador chamado para falar do maior poder que a terra já viu. Segundo destaque que quero dar a esse texto: Pedro é um exemplo, um protótipo, um modelo, por seu caráter volúvel, sua volubilidade, por sua inconstância. No mesmo texto,
Pedro diz uma coisa maravilhosa, como tantas outras que ele disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a declaração mais forte, única, que leva qualquer pessoa ao céu. Logo em seguida, no mesmo contexto, na mesma hora, Pedro chama Jesus à parte e diz: nunca tem compaixão de ti mesmo e tal. E Jesus tem que dizer uma reda a Satanás, porque para mim é uma pedra de tropeço. Minutos atrás, foi uma grande revelação. Minutos adiante, um grande tropeço, um grande fracasso. Mais adiante, lá está o mesmo Pedro, abrindo a boca e dizendo para Jesus: Mestre, onde tu fores, eu irei até a morte contigo. Se preciso for, morrerei por ti. Momentos adiante está o mesmo Pedro, diante de uma criada, de uma escrava, de uma serva, de uma empregada lá da casa do homem lá. Dizendo: eu não sei quem é esse homem. Nunca o vi na vida. Não sei quem ele é. E começou a blasfemar e falar bobagem. Até que viu o rosto e o olhar de Jesus cruzando com o seu. Pedro, igualzinho a gente. Em cuja boca se encontra adoração e louvor, e da mesma fonte também jorra ingratidão, até blasfêmia, incredulidades, tantas coisas ruins. Da mesma boca que entoa um cântico e diz coisas lindas, tanta bobagem. Igualzinho. Terceiro aspecto, terceiro destaque que quero dar a esse texto, na vida de Pedro. Ele é um exemplo do redimido e perdoado, como Deus trata cada um de nós. O pecado mais grave, é negar a Cristo. Ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a negação do divino. Como você queira. E Pedro, com a sua boca, negou o seu mestre, a quem tinha dito que iria até a morte, beberia o cálice. Quando nós erramos, ainda que feio, ainda que grave, e o nosso olhar cruza com o olhar de Jesus, o olhar de misericórdia, o olhar de graça de Jesus, e há quebrantamento, arrependimento em nosso coração, porque Pedro, quando viu Jesus, saiu dali e foi chorar amargamente. Aí nós encontramos uma passagem gloriosa, que eu quero destacar para finalizar o testemunho da palavra de Deus nesta noite. Depois desse momento em que Pedro nega a Jesus, e de repente Jesus vai passando, manietado, para ser julgado, e ele olha, e o olhar de Jesus cruza o olhar de Pedro. Você imagina a agonia, a angústia, e o galo cantou. E Pedro saiu, foi chorar amargamente. Não há registro mais de encontro entre eles. Jesus saiu dali para o Calvário e ali Jesus morreu.
Dias depois, está Pedro com seus companheiros pescando. E Jesus aparece na praia. E Pedro e os demais colegas veem de longe. Os demais não identificaram quem era. Mas o texto sagrado diz que Pedro disse: é o Senhor. E se jogou do barco. Eu não sei que estilo de nado ele inventou, mas certamente nadou com todo afã para se encontrar com o seu Senhor. Não deu tempo nem se vestir. E ali, Jesus tinha um fogo que tinha feito, o peixe começou a assar, e Pedro, coração saindo pela boca, seguramente, talvez imaginasse receber um sermão, uma repreensão tão severa, porque merecia. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro e o seu arrependimento. E Jesus, além de perdoar Pedro, da coisa mais grave que alguém poderia ter feito, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te amo. Pedro, preste atenção, eu quero saber se você me ama mesmo. E ele, triste, disse: Senhor, tu me conheces e sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então, tome conta das minhas ovelhas. Deu a Pedro a mais nobre incumbência que alguém pode receber: cuidar da noiva de Jesus. A sua igreja, a quem Jesus disse: é a menina dos meus olhos. Pedro, somos nós. Volúveis, inconstantes, mas somos filhos, herdeiros do Senhor. Erramos, pecamos, falamos bobagem, mas Ele conhece o nosso coração e nos ama a si mesmo. E nos dá ainda uma tão nobre responsabilidade: cuidar das ovelhas de Jesus. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra em nosso coração nesta hora.